A estrada mostra o caminho para a degradação. Pouco mais de uma hora separam o Rio Tocantins do município de Gurupi, local da abertura oficial da exploratória. Dentro do carro, nossa equipe de reportagem vive os últimos momentos antes do início da expedição. Vão ser 2 dias de aventura, num contato com a natureza em estado de destruição. 7 horas da manhã, o sol começa a nascer no estado do Tocantins. Nós estamos seguindo para a cidade de Peixe, a 330 quilômetros de Palmas, a capital do estado, ponto de partida da exploratória Expedição Tocantins. O brilho do Tocantins se contrasta com tudo aquilo que não deveria estar por aqui, como esta sacola de supermercado que demora de 200 a 450 anos para se decompor, bem mais do que o tempo de vida dos peixes que esta senhora pesca para garantir a sobrevivência. Coisa que eu acho mais errada, essas pessoas que vêm, principalmente essas pessoas de fora que vêm e fazem esse tipo de vandalismo nas beiras dos rios, joga litos, joga sacola, joga muitas coisas, sabe, para poluir o rio. Isso é tão ruim para a gente que mora aqui na cidade, né? E principalmente para essas pessoas turistas que vêm de fora para conhecer essa maravilha que é o Tocantins. O lixo encontrado em Peixe é apenas mais um motivo de preocupação para o grupo de pesquisadores. O impacto existe, né, e até que ponto a sociedade organizada tem a sua corresponsabilidade nisso e até que ponto os moradores do entorno também têm a corresponsabilidade, no sentido de que essas ações, o que a gente vai fazer, possa ter o chamamento para a sociedade para que hajam, né, posturas favoráveis em relação a esse meio, que esse rio, que essa grande beleza que a gente tem, e por outro lado ela está impactada, sendo impactada ao longo do processo de ocupação. A expedição pelo Rio Tocantins começa agora. Nós vamos descer cerca de 300 quilômetros. Daqui já dá para ter um pouco de ideia do que vamos encontrar pela frente. Olha só a quantidade de lixo jogado à margem do rio. A partir de hoje, a TV Anhanguera, dando início às comemorações dos 20 anos de fundação do Estado, exibe uma série especial sobre o Rio Tocantins. Durante os próximos dias, você vai acompanhar de perto cada quilômetro percorrido pela expedição. Nesta viagem, você vai pegar uma carona com os pesquisadores para curtir um pouco desta vasta região, rica em biodiversidade, que começa a pedir socorro. As margens do rio, o motivo da expedição. Nas águas do Tocantins, o reflexo da falta de respeito com o meio ambiente. Resíduos que servem de isca para a degradação e fazem da cidade de Peixe o ponto ideal para o início de uma exploratória que busca encontrar uma resposta para aquilo que deveria estar na educação. A expedição ainda não começou. Nós estamos na cidade de Peixe, a cerca de 300 quilômetros de Palmas. Daqui já dá para ter um pouco de ideia do que vamos encontrar pela frente. Olha só a quantidade de lixo que foi jogado dentro do Rio Tocantins. O espírito de preservação ambiental leva este grupo de pesquisadores a deixar a péssima impressão de lado e descer pelas correntezas do Rio Tocantins na expectativa de encontrar algo além da destruição. Para evitar qualquer tipo de impacto ambiental, a equipe de desbravadores troca o conforto dos barcos motorizados pelas canoas canadenses, que facilitam o contato com os animais e proporcionam uma maior interação com a natureza. São 100 quilômetros até a cidade de Poeiras, no sul do estado. Os pesquisadores começam um trabalho de mapeamento da área. O objetivo é levantar os principais problemas encontrados na região e traçar um plano de apoio para um trabalho futuro. Vou fazer uma coleta aqui, ó. Já fiz uma coleta aqui, dá um tempo aí. Não é preciso remar muito para ver mais problemas. No leito escuro do Rio Tocantins, a esperança da vida é levada pela falta de conscientização das pessoas. A primeira parada da expedição acontece na Ilha da Tartaruga, local em que o Rio Tocantins perde volume, o que faz com que as pedras se tornem visíveis. 2 estações marcam o clima do Rio Tocantins. O período chuvoso se estende de dezembro a maio. Nos meses seguintes, a região é caracterizada pela seca. Nessa época do ano, algumas praias como essa começam a aparecer. E o resultado disso, a gente pode ver de perto. A caixa d'água mostra que a região está longe de ser preservada. Mais adiante, o que parece tão pouco pode custar 200 anos para a decomposição. Às vezes é o descaso, né? Do uso dessas prainhas que o pessoal vem
e não colabora com a limpeza ou faz uso de forma inadequada, e não só nas prainhas, como também nas matas, o corte da vegetação, né? Por trás do silêncio de uma região que deveria cantar a canção da natureza, a certeza de que alguma coisa não anda bem por aqui. Existe um impacto, né, que esse impacto está ao longo de todo o rio, em todas as áreas que a gente viu tem esse tipo de impacto. E vamos ver agora mais para frente se isso se confirma, né? E amanhã, na segunda reportagem especial da série sobre o Rio Tocantins, em comemoração aos 20 anos da criação do estado, você vai ver como estão as áreas de preservação permanente e o flagrante de um crime ambiental. O silêncio da mata é motivo de preocupação para os pesquisadores. O grupo sente a falta dos animais silvestres da região. Algumas espécies raras e outras ameaçadas de extinção deveriam estar aqui. Não estão. Na exploratória pelo Rio Tocantins, o que se vê é uma combinação de poluição e degradação. Até esse ponto do rio, a gente não observou muitos animais selvagens, infelizmente, o que não é bom, né? A gente pôde ver só algumas pegadas, alguns traços, né? Ouviu ao longe algumas aves, mas mamíferos como capivara, lontra, mesmo boto a gente não observou até agora, que não é bom. A gente esperava encontrar alguma coisa, né, para ser vista. A ausência da fauna é uma consequência da exploração indevida da área. A falta de cuidado em uma região tão vasta é a causa de um dos maiores dramas do Tocantins, a perda da vida. Um resultado fruto de uma tentativa de sobrevivência. O local, em alguns pontos, é incapaz de proporcionar condições para a manutenção do ecossistema. Aqui a gente tem, né, como no bioma cerrado, uma riqueza muito grande da flora, né? E parte dessa flora, ou seja, essas plantas aqui, são úteis para a comunidade, são úteis para os animais. E a questão de ter a pouca presença de animais também pode estar relacionada a essa pouca presença da comida. O animal vai aonde tem a comida. Se não tem a mata ciliar, se não tem essas plantas que então geram os frutos para que o animal possa se alimentar, ele também, a visitação do animal aqui é menor. São essas áreas naturais que possibilitam que as espécies, tanto da flora quanto da fauna, possam se deslocar, a fim de se reproduzir na garantia da preservação da biodiversidade. O impacto no rio degradado, primeira coisa, é irreversível. Você não tem como, né, depois que foi degradado, não tem como reverter a situação normal do rio, porque é um processo dinâmico, né? Um rio, ele não vai estar eternamente, né, naquele seu curso. Se você acelera esse processo, contribuindo com o assoreamento, né, ele vai apenas diminuir a sua vida útil e vai desaparecer. É o que acontece no Rio Tocantins. Os pesquisadores navegam em uma área modificada, com assoreamento ao acúmulo de areia, que reduz o volume da água e impossibilita a entrada da luz, impedindo a renovação do oxigênio para os peixes. Essas erosões conduzem o rio ao desaparecimento. O trecho que foi percorrido, que a gente observa, são evidências, né, são indicadores da ação mesmo. Nós estamos agindo no meio, né, acreditando que ele não tem fim e é um recurso finito. Para isso, né, a gente precisa ter uma consciência em relação a esse meio onde a gente vive. As construções às margens dos rios contribuem para o assoreamento. Nossa equipe de reportagem é alertada pelos pesquisadores quanto ao uso impróprio da área. Tem uma escadinha lá. Eles estão cortando motosserra. Cortando com motosserra. Este é um exemplo de crime ambiental. Esta é uma área de preservação permanente, ou seja, não deveria ser modificada, mas na realidade não é bem o que acontece. São construções ao longo da área de preservação permanente que é proibido por lei, né, exceto os casos onde há uma demanda social constituída. Então é um crime ambiental. Esses operários carregam nos ombros a madeira para a construção de um quiosque em uma região proibida por lei. A camiseta é uma ironia sem graça do que deixa de ser a solução para a conservação do meio ambiente. Do outro lado, a explicação para o alerta dos pesquisadores. A motosserra daqui. A motosserra é para nós fazer algum trabalhinho, sabe? Um recorte, essas coisas. Mais adiante, nossas câmeras registram a transformação da mata ciliar em um depósito de lixo para pescadores. Não surpreende pelo fato de ser uma área de pesca. Então a população vem pescar e você pode observar que a garrafa está até amarrada com nylon, então estava sendo utilizada na pesca.
Então não é surpresa a gente estar encontrando. E também pela falta de informação da população, está deixando esse material aqui. A falta de sensibilização ambiental é uma das causas da degradação do rio Tocantins. Esse lavrador tem uma plantação de subsistência às margens do rio. A simplicidade do pequeno produtor fica estampada na destruição do Tocantins. Ele não sabe, mas está contribuindo para o fim de uma das maiores riquezas naturais do estado. Eu acho que tem peixe demais, eu pesco aqui só para comer mesmo. Assim como ele, outros produtores fazem o mesmo. É um plantio, né, numa área de preservação permanente, né, é uma diversificação de culturas, caracteriza um cultivo por pequeno proprietário, né, e o que leva esse pequeno proprietário a desenvolver normalmente esse tipo de atividade, ou ele é um agricultor familiar, basicamente é a agricultura de subsistência. Então, ao longo do rio Tocantins, existe, né, essa realidade. São pequenos produtores que cultivam, né, estabelecem a sua relação com o rio. E amanhã, na última reportagem da série especial sobre o rio Tocantins, durante as comemorações dos 20 anos de criação do estado, você vai conhecer o resultado final da avaliação dos pesquisadores na exploratória Expedição Tocantins. O rio Tocantins ainda é um mistério para os pesquisadores. Muitas respostas vão ser encontradas a partir das amostras que foram colhidas durante a expedição. O resultado deve sair dentro de um mês. A gente busca encontrar fatos, né, que comprovem certas análises que a gente vem fazendo há um tempo. Por exemplo, se o uso da terra está influenciando, né? De que forma está influenciando e quanto está influenciando. No final do trajeto, a formação de ilhas contribui para a diminuição do volume do rio. O processo natural é intensificado pela ação do homem através do assoreamento. A perda de energia é um dos principais fatores que influenciam no aparecimento dessas barras de areia. Os estudos identificam ainda o desvio do canal para a planície, o que provoca o surgimento dos barrancos. Nós temos aqui na frente uma formação rochosa. O que essa formação rochosa provoca? Provoca um retardamento da velocidade do rio. Quando o rio retarda a sua velocidade, ele começa a depositar material. E que material é esse? É a areia, o silt e a argila. O silt e a argila é o barro, né? E a areia é o material que ele vai transportando de fundo, né? Então, quando ocorre essa formação rochosa, uma barreira, o fluxo ele passa pelas laterais e após a barreira se forma uma região de menor velocidade do rio, provocando essas formações. Além de ilhas e barras, as pedras também são obstáculos nas corredeiras do rio Tocantins. As condições de navegação ficam difíceis. Para os pesquisadores, este é um momento delicado. A aproximação junto aos pedrais, que são formações rochosas escondidas no leito do rio Tocantins, requer um pouco mais de cuidado. As pedras mostram por onde não se deve passar. O caminho do perigo é visto de longe, mas a grande ameaça fica submersa e é capaz de causar um naufrágio. O grupo de pesquisadores rema pelas corredeiras e passa sem qualquer tipo de problema. O mesmo não acontece com nossa equipe de reportagem. Depois de bater em uma pedra, o cinegrafista Renato Melo fica à deriva no leito do rio Tocantins. Desmatamentos, desrespeito às áreas de proteção e ainda uma chocante caixa d'água abandonada nas margens. Depois de 2 dias de exploratória e tantos exemplos de degradação, ainda há esperança para os pesquisadores. A gente espera que fatos como esse aqui atrás, eles não sejam maiores do que a gente imagina. Esperamos que a gente encontre também pela frente coisas bacanas para a gente poder mostrar. O rio é muito bonito, é muito majestoso, mas ele vem sofrendo muito nos últimos anos. O majestoso Tocantins vai ganhando vida à medida em que a expedição se aproxima da Ilha do Croá. Os últimos quilômetros mostram o que todos gostariam de ver. As matas ciliares tomam conta das margens e os animais passam a ser vistos com mais frequência. Nós estamos no rio Tocantins, perto da cidade de Ipueiras. Aqui a gente observa uma característica que até agora ainda não havia sido vista. As pegadas de animais mostram que o meio ambiente está um pouco mais preservado. Essa região do rio, a gente percebeu que ela tem a vegetação mais desenvolvida, né, mais alta, uma floresta mais fechada. E a gente percebeu várias pegadas de animais maiores, como antas, capivaras, tem gado do mato, a gente viu também cachorro selvagem
E isso quer dizer que é uma área que tem menos degradação, que ainda tem uma preservação maior, porque esses animais são mais exigentes. Por fim, os pesquisadores avistam a cidade de Poeiras. A essa altura, o grupo já encontra algumas respostas para embasar o trabalho futuro. Não restam dúvidas de que deveria haver uma preservação de áreas invadidas. O grupo começa a pensar em uma maneira de atuar junto à população ribeirinha. Uma das alternativas para evitar a degradação seria a elaboração de um documento para a educação ambiental, além das comparações de satélites com o estudo feito em loco. Apesar dos indícios de destruição, o Tocantins ainda não se entregou. Com força, luta contra a degradação com aquilo que tem de melhor, a natureza.